Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero rapidamente, aqui eu estava fazendo um estudo, e rapidamente eu quero aproveitar, dá para ver até do jeito que eu estou aqui, porque eu não sabia que eu ia gravar agora, mas rapidamente eu estou fazendo um estudo aqui e me deu vontade de passar isso que eu estou estudando agora. Como está chegando o Dia das Crianças, então eu quero apresentar alguns versículos da palavra sobre a criança. Vai ser bom tanto para a criança que estiver vendo, como vai ser bom também para os pais que estiverem vendo. São poucos versículos, mas é que eu quero passar bem rapidinho mesmo. Como falei, eu nem sabia que eu ia estar gravando, mas eu quero passar. É o versículo Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 14. Que diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Quantas vezes você vê uma criança e você trata mal, você não respeita? O próprio Senhor Jesus Cristo diz: deixai vir as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Então, este dia das crianças que estão vindo é sim um momento bom, né? É um momento, não é somente um momento bom para as crianças, mas um momento para que você cumpra a palavra de Deus que fala: deixai vir as minhas criancinhas. Então, vamos deixar vir as criancinhas até nós, principalmente se for para que nós venhamos edificar para elas, que sejamos para nós edificar alguma coisa para elas, que seja para ajudar elas. Amém? Em Mateus 18, capítulo 18, versículo 1 ao 4, diz que o coração de uma criança, que nós devemos ter um coração como de criança. Aqueles que têm um coração humilde como de criança, deles é o reino dos céus. Por quê? Porque vamos apresentar aqui o pai e a mãe, né? De uma criança pequenininha, de uma criança mesmo, humilde. Se o pai brigar com ela agora, o pai xinga, né? Muitos brigam, surram. Dali 5 minutos a criança vem, ela abraça, né? Ela ama. E por quê? Se tiver um coração como de criança, né? Deles é o reino dos céus. Porque hoje, se for um adulto, um jovem, e chegar uma pessoa até ela, né, começar a xingar, automaticamente ela vai xingar também, né? Se começar a maltratar, automaticamente ela vai maltratar também. E dali 5 minutos ela não vai voltar e abraçar e dizer que ama. Dali 5 anos, 10 anos, a pessoa ainda está com mágoa no coração, ainda está com raiva, não conversam, né? Então, pra gente ter o reino dos céus, a gente tem que ter o coração como de uma criança. Que se maltratarem a gente vai continuar amando, né? Que dali 5 minutos a gente pode só dar um abraço se a pessoa estiver precisando. E mesmo que não estiver precisando, a gente está disposto a abraçar, ajudar, confortar. E mesmo assim, mesmo que a pessoa esteja num momento de felicidade, que a gente possa ficar feliz também com essa pessoa. É ter um coração humilde como de criança. E não um coração rancoroso como são os adultos, que não perdoam, né? E ficam anos e anos sem se falar. Em Provérbios capítulo 20, versículo 11. As ações das crianças mostram se ela é pura ou não. Então, a gente como adulto, a gente sabe definir. Tem um versículo que fala, né? Você vê as nuvens, sabe que vai chover, né? Você fica ali areando a terra, você sabe se a terra é boa para plantar, e mesmo assim, mas vocês não sabem quando está vindo a volta de Jesus, diz assim o versículo. E aqui a palavra diz sobre as ações das crianças, mostra se ela é pura ou não. Então, às vezes você sabe se a criança é pura ou não. Às vezes você sabe se tem um problema nessa criança ou não. Porque nós conhecemos e a palavra não mente. Não há um ponto nem uma vírgula que caia da palavra do Senhor sem que ela se cumpra. Então, a gente sabe sim pelas ações da criança, né? Se aquele coração está puro, se aquele coração não está puro, se está acontecendo alguma coisa, se não está acontecendo alguma coisa. E se você está desconfiado de algo, se você já percebeu algo, tente conversar com essa criança. Se não conseguir, procure ajuda tanto profissional como ajuda espiritual para você entrar naquilo que está prejudicando essa criança enquanto ainda há tempo, porque senão, às vezes, né, seja avós quem cuida dos seus netos, seja mães, pais, às vezes tem muito trabalho, às vezes outros compromissos que acaba não cuidando da criança e chega em momentos que é tarde demais para poder tratar essa criança. Então, a palavra fala em Provérbios capítulo 20, versículo 11, que as ações da criança mostram se ela é pura ou não.
pelas ações da criança, você vai saber se essa criança precisa de ajuda, se não precisa, se ela está fazendo algo que prejudica ela. Você como um pai, você como um líder para a vida dela, você pode estar orientando, ajudando, pedindo ajuda, né? Seja para os líderes espirituais ou para os líderes físicos, medicinais, aquilo que você acha que você pode estar ajudando. E se você não tem entendimento, mas está percebendo, então procure ajuda para que alguém que possa entender, possa estar te ajudando. Amém? Em Marcos capítulo 9, versículo 36 e versículo 37, diz que quem recebe uma criança, recebe o Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse que quem receber essa criança, recebe a mim. O próprio Senhor Jesus disse. Então, quando você está desperdiçando uma criança, quando você está maltratando uma criança, você está maltratando o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas que não creem em Deus, sei que tem pessoas que, até mesmo judeus, não creem que Jesus Cristo é nosso Senhor, eles creem, né? Eu respeito muito os judeus, eu amo os judeus, estudo sobre os judeus, estudo sobre Israel. Eu amo, só que eles não creem que Jesus Cristo é Filho de Deus. Eles creem que é um profeta que vem na face da terra. Então, cuidado como você trata uma criança, porque da maneira que você trata uma criança, você está tratando o Senhor Jesus. Você está vendo essa criança, o que você está fazendo para o Senhor Jesus. Não olha a criança, olha o Senhor Jesus Cristo. Em Provérbios 1, versículo 8 e 9. Ouça pai e mãe. Né? Eu quero falar aqui para as crianças, porque está chegando o dia das crianças. Respeite o pai, respeite a mãe, honre. Muitas vezes os pais e a mãe estão errados, mas entre, né, em diálogo, respeite-os mesmo assim, porque agrada ao Senhor Jesus. Eu quero falar aqui para as eternas crianças também, os adultos, né, que você tem o teu pai vivo, que você tem a sua mãe viva. Respeite pai e mãe, honre o pai e mãe, porque isso agrada o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muitas vezes estamos falhos, somos errados, né? Achamos, a palavra diz que se nós mesmos, né? Se nós mesmos falar de nós nunca seremos julgados, porque todo mundo acha que está correto. Mas peça perdão para o seu pai, peça perdão para sua mãe, aproveita este momento que é um momento de união, né? Que não seja apenas um dia de feriado para estar junto, mas que seja todos os dias do ano, né? Se não pode estar perto, mas pelo menos mantenha o contato. É muito difícil nessa época que estamos vivendo, uma pessoa onde as crianças não têm contato, uma pessoa onde adulto não tem contato. Ainda existe pessoas que não têm, mas é muito raramente. Então, se possível, ainda hoje, peçam perdão, se reconciliem, porque a família é um bem maior. Honra teu pai e a tua mãe, que isso agrada o Senhor Jesus. Provérbios capítulo 15, versículo 20. O filho sábio alega seu pai, mas os tolos envergonham, né? Os tolos não agradam. Porque se você é um filho sábio, você sabe aquilo que é bom, aquilo que é errado para o seu pai, e aquilo que é bom e errado para a tua vida, né? Mas o filho tolo, o que ele faz? Ele envergonha. O filho tolo, ele não agrada o pai, ele não agrada a mãe, ele acha que ele está certo, muitas vezes sabe que está errado, mas não assume, por causa de orgulho, por causa de egoísmo, por causa de várias coisas. E eu aqui, estudando esses versículos, eu quero dizer para todos que estão vendo que essa palavra não é somente para crianças pequenas, mas essa palavra também é para adultos, porque tem muitos adultos que têm pai e mãe, né? Na parte espiritual, nosso pai é nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus está falando conosco que nós não respeitamos o Senhor Jesus, né? E daí, assim como o pai e a mãe, né, repreende o filho que ama, assim Jesus também nos repreende, porque ele nos ama. E a repreensão do Senhor veio para nos ensinar a não perder a nossa salvação. A repreensão do Senhor Jesus vem para nos ensinar a subir e morar no céu. E muitas vezes a gente murmura, muitas vezes a gente reclama e não aceita a repreensão do Pai. A gente não aceita. Então, o Senhor Jesus é nosso Deus, é o nosso Pai. E a nossa mãe é a nossa igreja. A nossa mãe é a palavra que nos ensina. Então, nós devemos sim respeitar a doutrina da igreja onde você congrega. Deve respeitar sim o Senhor Jesus Cristo se você leva o nome dele. Filhos, respeite pai e mãe, né? Perdoem, né, os erros, sentem, conversem, vejam, porque tem o lado errado da mãe e do pai, tem o lado errado dos filhos, ambos erram,
Mas ambos têm o orgulho, ambos têm o egoísmo, ambos, né, guardam a mágoa no coração e ninguém toma iniciativa. Tome iniciativa, se ajude, alguém tem que fazer algo. Amém? Em Provérbios capítulo 23, versículo 22 e 23, diz: ouça o seu pai e a sua mãe que o gerou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para você estar na face dessa terra, foi Jesus Cristo que gerou você dentro do ventre de uma mãe. Todos. Todos nasceram de um ventre de uma mãe. Todos tiveram que ter um pai, né, colaborando com essa mãe para ter você. Então, honra. Olha, o Senhor Jesus Cristo, ele não veio gerado de José, mas a gente não vê nenhuma parte na palavra desrespeitando José, né? Tem a parte que ele fala que José perguntou onde você estava, não sabia? Que ele estava na casa de meu pai. Ele não está desrespeitando. Ele estava na igreja buscando, reconhecendo que Deus é pai dele. Ele não estava desrespeitando. Mas a gente não vê, mesmo sendo pai, né, de criação, pai que cuidou aqui na face dessa terra, Jesus respeitou. Então, se você não respeita porque é padrasto, se você não respeita porque é madrasta, se você não respeita porque não é filho de geração, ei, respeita pai e mãe, respeita a mãe que te gerou. Para você estar aqui na face dessa terra agora, foi porque Jesus concebeu este pai, esta mãe para cuidar de você. Glória a Deus, aleluia. Eu não ia gravar hoje, olha, do jeito que eu tô aqui, né? Nunca da minha vida imaginei que eu ia gravar hoje, porque, né, na correria que nós estamos, né? Ontem foi o dia inteiro o curso, à noite foi a vigília, e hoje, né, na correria que a gente está aqui, né, até mesmo pelo Dia das Crianças. Então, eu nem imaginava que eu ia gravar. Mas eu estudando esses versículos sobre criança, então rapidamente me deu a vontade de gravar, porque eu sei, assim como eu estou lendo, está falando algo comigo. Então eu tenho certeza que alguém aí, seja criança, seja jovem, seja adulto, eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. Eu tenho certeza. E me deu vontade de gravar assim e passar por versículos e assim as coisas, porque muitos, né, não tem tempo, muitos não querem, muitos não dão valor à palavra de Deus. Mas se nós vermos, Gênesis e Apocalipse fala a mesma coisa, é o mesmo ensino, né? Tudo que nós estamos falando aqui é o mesmo ensino, tanto no Antigo Testamento como no Novo, né? Mas eu quero passar esses versículos rapidamente, que em nome de Jesus venha falar no coração de cada um, né? Não vai ser um vídeo longo porque não temos tempo, mas eu tenho certeza que se você guardar no teu coração este pouquinho de palavra e você colocar em prática, você vai ser muito abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Ainda mais você que quer seguir a palavra, que você quer ter um concerto com Deus, que você quer fazer as coisas certas. Comece nesses versículos, né? Em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 3, diga: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue, é o primeiro mandamento, né, com promessa na face da terra, para que se prolongue teus dias de vida. Então, honra teu pai e a tua mãe. Você vê muitas jovens morrendo, você vê muitos jovens sofrendo, mas se você for analisar o histórico desse jovem, você vai ver que desrespeitava pai, você vai ver que desrespeitava a mãe, batia na mãe, né? Saía, virava as costas, não dava valor. Aí a consequência do pecado lá fora, acabou perdendo a vida. Então a palavra é fiel e verdadeira. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Não seja mais um que perde a vida jovem, não seja mais um que perde a vida cedo. Eu falo para os adultos também: respeita pai e mãe. Se teu pai e tua mãe tá vivo, respeite, porque, né, quantas pessoas a gente vê aí, ó, né, de 60 anos, a gente vê pessoas que já chegaram até 120 anos, né? Eu já conheci pessoas que chegaram aos 120 anos, mas se você for ver o histórico, eu tenho certeza que respeitou pai e mãe. Tenho certeza que teve o bença pai, bença mãe, né? Hoje em dia é véia, velho, né? Ah, é louca. Respeita teu pai, respeita a tua mãe, respeita o útero que você foi gerado, respeita aquele que foi instrumento de Deus para te trazer na face dessa terra, para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Amém, Jesus? Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, diz que o filho obedece seus pais em tudo e isso agrada ao Senhor. Muitas vezes a gente, como filho, a gente acha que está errado e muitas vezes a gente está certo, né? Mas o errado é você bater boca, o errado é você desrespeitar, o errado é você sair falando, o errado é você não dar valor, né, à palavra pai e mãe. Este é o errado. Muitos filhos não podem estar perto dos seus pais, mas há o respeito, a honra, né, de um pai, de uma mãe, a honra. E a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3, 20, que o filho que obedece seus pais, né, obedece o pai e a mãe, isso agrada ao Senhor. O filho que obedece em tudo, o pai e a mãe, isso agrada ao Senhor. Olha o Senhor olhando para você e dizendo, olha, isso agrada ao meu coração. E às vezes até você quer uma bênção, você quer uma vitória, você quer uma resposta de Deus. Muitas vezes você julga o demônio, muitas vezes julga, né, vizinho, julga muita gente, né, e acha que é muito espiritual, acha que é muito carnal, julga qualquer pessoa, julga vários tipos de demônio, você aparece e você quer algo de Deus, você não consegue. Essa é uma legalidade que você dá ao inimigo. Porque todos que honram pai e mãe, isso agrada ao Senhor. Às vezes você está orando, está buscando, está jejuando, está no culto todo dia, está fazendo tudo certinho aos teus olhos. Mas faça um retrospecto de vida e veja. Se você não tem mais seu pai e sua mãe, faça um retrospecto de vida se você respeitava seu pai e sua mãe. Se você não respeitava seu pai e sua mãe, você não tem mais eles, se coloca de joelho aí, pede perdão para Deus. Senhor, me perdoa, eu não respeitei o meu pai, eu não respeitei a minha mãe, me perdoa, pai, né? Hoje eu vejo só pelas consequências que eu estou passando, mas antes eu não tivesse olhado só pela consequência, mas reconhecido que o meu pai e minha mãe é a maior bênção que o Senhor me deu. Porque a palavra fala, né, que a honra dos pais são os filhos e a honra dos filhos são os avós, glória a Deus, porque nem todos têm isso, nem todos têm essa bênção. Agradeça a bênção maior que você tem, que é seu pai e a sua mãe, e isso agrada ao Senhor. Glória a Deus. Se você tem um tio, uma tia que foi o que te criou, honra. Não fala, você não é meu pai, não é minha mãe. Honra, porque foi ele que te criou. Se você tem um avô, uma avó que normalmente está cuidando de você, ou cresceu ele cuidando de você, e depois que você cresceu, você fala, você não é meu pai, não é minha mãe. Se ele te criou, é teu pai, sim. Se ele te criou, é tua mãe, sim. Honra. Honra aquele que te ajudou. Honra aquele que te ajudou a chegar até aqui. Honra aquele que tratou você com amor, com carinho, até que você estivesse agora onde você está. Amém? E isso agrada ao Senhor. Provérbios 22, versículo 6. Instrua a criança o caminho que se deve andar, e até depois que crescer não se desviará dele. Glória a Deus. O que você quer para o seu filho? Você quer que lá na frente, quando ele crescer, você quer que ele seja um usuário, né? Um viciado, né? Você quer que ele seja um ungido de Deus? Você quer que ele seja um profissional? O que você quer que seu filho seja? Então, instrua ele agora, enquanto ele é pequeno. Instrua ele para ele ter. Você quer que ele seja uma pessoa, né? Como diz lá em cima nos versículos, né? Que envergonha pai e mãe? Ou você quer uma pessoa que tenha caráter, que tenha princípios? Então, ensina caráter agora. Ensina princípios agora, porque até depois de crescer não se desviará dele. Quer que ele seja um servo de Deus? Apresenta Jesus para ele agora. Quer que ele seja, antes de ser um servo de Deus, só dentro da igreja? Ensina a ele Jesus. Ensina a ele a essência de Jesus, de Jeová, que é o Deus Santo e Poderoso que ama ele. Para que ele, porque se você ensinar só a igreja para ele vai crescer pensando só na igreja. Mas se você ensinar Jesus Cristo para ele, até ele crescer não se desviará dele. Até ele crescer não esquecerá o pensamento, o ensinamento, que há um Deus que ama ele. Se você apresentar uma igreja, ensinar uma igreja, ele vai crescer pensando só em igreja. Se você está aí, né, trazendo meu testemunho, fazendo coisas, eu falo por mim mesma. Eu falo por mim mesma, eu já fiz muita coisa que hoje eu me envergonho, muitas coisas que eu fiz que eu não gostaria que meus filhos vissem, né? Não é nenhum grau assim, né, horrível,
se for parar para analisar assim, mas para mim cristã, para nós cristãos, é assim horrível, coisas que não devia ter feito, mas eu já fiz coisas assim que não deveria ser exemplo para os meus filhos, né? Mas a gente erra para que a gente aprenda, para que a gente tenha entendimento, e que eu quero aqui passar para você, para que venha te ajudar, né? Se você já errou até aqui, então que aqui seja o ponto final do erro e que haja o conserto. Que aqui haja o ponto final de tudo isso que você fez, que você errou. E que haja o conserto a partir de agora. Que haja diferença. Se você tem o seu pai, se você tem a tua mãe, se você tem os teus filhos, haja diferença agora. Mude daqui para frente, né? Porque isso agrada ao Senhor. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, instrua a criança o caminho que ela se deve andar. Instrua a criança naquilo que você quer que ela seja quando crescer. Porque aquilo que ela estiver aprendendo agora é o que ela vai levar daqui para frente. E se chegar a olhar para o lado, chegar a fazer igual a mulher de Ló, olhar para trás, chegar a fazer alguma coisa de errado, né? Por interesse, por conhecimento, por dúvida, ainda assim, lá na frente ela vai lembrar do que ela aprendeu, do que o pai e a mãe ensinou. Amém? Em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 15. Glória, diz que a criança ela já nasce rebelde. A criança já nasce na sua estutícia, mas a correção do pai e da mãe a salvará. Então, resumindo, às vezes você fica, né? Quem não é a mãe e o pai, vê uma criança, né, que é alegre demais, brinca e bagunça. Essas outras pessoas criticam e falam mal, né? O pai e a mãe muitas vezes briga, reclama e não vê, né? É saúde, graças a Deus, é saúde, graças a Deus. Mas a palavra diz que a criança já nasce na sua estutícia, né? A criança já nasce na rebeldia, a criança já nasce com os pensamentos, ela nasce já com os pensamentos bons e pensamentos ruins, né? Vai depender da criação, vai depender daquilo que ela escolher, da direção, mas os dois pensamentos já nascem no ser humano, né? Mas a palavra diz que a criança nasce na sua estutícia, né? Já nasce rebelde, já nasce com os pensamentos assim, porém a correção a salvará. Se você está vendo, né, que o seu filho, amigo, sobrinho, neto está indo para o mau caminho, corrija-o. Corrigir não quer dizer matar, espancar, mas corrija, instrua o caminho que você deve andar. Ensine. Por mais que a criança pense, eu tenho uma experiência de um culto onde nós estávamos ali e as crianças estavam todos pintando, né, e o pregador pregando. E quando o pregador perguntou, uma das crianças respondeu aquilo que ele estava perguntando. Mas a criança estava pintando e ainda de costa para o pregador. E estava no fundo ainda da igreja. Então, nunca na vida a gente ia imaginar, né, que ela ia responder, mas ela estava prestando atenção. Então, instrua o menino no caminho que se deve andar. E mesmo assim, não se desviar dele. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que esse pouco versículo venha ajudar cada um em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima gravação. E em nome de Jesus, eu peço para os irmãos que curtam, que os irmãos se inscrevam, porque nós precisamos no mínimo de 400 inscritos, amém? Em nome de Jesus, e que esse pouquinho venha fazer diferença, porque se realmente você colocar em prática o que está aprendendo, vai ter diferença na tua vida sim, em nome de Jesus, amém?